O que que Hashimoto tem a ver com o intestino? Tudo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, Nutri. Para que cuidados especiais a gente deve ter com aquele paciente que conta pra gente que tem Hashimoto. Às vezes ele nem sabe que tem Hashimoto. Eu sou Mariana Poleto, sou nutricionista e eu ajudo você a se tornar uma referência na investigação e solução de problemas digestivos, conquistando assim uma agenda sempre lotada. Vamos falar sobre Hashimoto? É o seguinte, Hashimoto é uma doença que passa completamente, despercebida entre os profissionais, inclusive entre nós nutricionistas. É uma doença autoimune, mas é uma doença autoimune que gera pouca empatia pelos profissionais da área da saúde. Ela é tratada quase que como uma coisa normal. Não sei se é porque a incidência de Hashimoto é altíssima, né? É a doença autoimune mais diagnosticada no mundo. Então, o meu medo é que isso gere uma normalização, e eu noto que gera porque eu recebo muitos pacientes que falam que tem Hashimoto como se falasse assim, que cortou o cabelo ontem, sabe? E isso me preocupa, porque ela é uma doença autoimune que está gradativamente destruindo uma das principais glândulas do nosso corpo, que é a tireoide. Isso tem efeitos para o resto da vida, efeitos colaterais para o resto da vida. Pode ser necessário uma cirurgia para fazer a remoção total da tireoide, e isso vai gerar uma necessidade de acompanhamento médico, exames, medicamentos para sempre. E eu acho que o paciente não recebe uma orientação adequada da maioria dos profissionais, seja médico, endócrino, nutricionista, quando a gente fala de Hashimoto. E nós, como nutricionistas de gestão, temos um fundamental papel na melhora do quadro dessa doença autoimune, né? De auxiliar o paciente não só explicando tudo isso para ele, mas também de explicar para ele que existe uma relação muito íntima do sistema digestivo com o desenvolvimento de Hashimoto, inclusive com a possibilidade de uma remissão, né, de uma diminuição desses anticorpos e uma normalização da função da tireoide. Claro que a gente não fala em cura, nós nunca podemos falar em cura com os nossos pacientes, não se esqueça disso, principalmente falando de doença autoimune, porque como tem um componente genético nas doenças autoimunes, isso não se cura. Mas é possível fazer com que a manifestação dessa genética entre em remissão. Isso sim é possível fazer. Vamos falar do primeiro e mais fundamental papel do nutricionista nesse aspecto, que é a redução da permeabilidade intestinal. Então, toda doença autoimune se sustenta num tripé, né? Nesse tripé, nós temos 3 fatores que obrigatoriamente têm que estar presentes. O primeiro, genética. Então, a pessoa tem uma susceptibilidade genética para o desenvolvimento da doença autoimune. O segundo fator, hiperpermeabilidade intestinal. É um fator que está presente na doença autoimune. E o terceiro fator é um gatilho. Então, por que a pessoa até um certo momento da vida não tinha manifestação dessa genética, dessa doença, e a partir de um certo momento, puf, aqueles anticorpos começaram a atacar o próprio corpo? Porque houve a presença da junção de todos esses fatores. Hiperpermeabilidade intestinal e um gatilho que ligou essa genética e que ligou a produção desses anticorpos. Claro que eu estou simplificando, temos muitos outros fatores envolvidos, né, no desenvolvimento dessa doença. Então, aí o sistema imunológico com as suas vias, uma exacerbação da via TH17, da via TH2, uma supressão da via TH1, isso também está envolvido. Mas hoje a gente vai falar de hiperpermeabilidade intestinal e gatilhos. Como toda doença autoimune precisa desse componente da hiperpermeabilidade intestinal, é aí que é um dos principais fatores nos quais o nutricionista de cara já pode trabalhar, né? Então a gente pode fazer usar todas as nossas ferramentas para reduzir a permeabilidade intestinal. Podemos usar nossos queridos suplementos, glutamina, zinco-carnosina, lactoferrina, vitamina D, vitamina A. Podemos tirar alimentos que cooperam com essa hiperpermeabilidade intestinal, como álcool, frutose, glúten, espessantes, né, como a carragena ou a goma xantana. Então, e tirar os alimentos ultraprocessados, reduzir o consumo de fatores antinutricionais como oxalatos, fitalatos, lecitinas,
lectinas, quer dizer, desculpe, podemos facilitar a digestão, né? Um dos nossos papéis fundamentais na melhora da permeabilidade intestinal é evitar que proteínas mal digeridas, né, ali muito intactas e inteiras, elas cheguem até o intestino. Isso não é legal. Então, garantir uma boa acidez estomacal é super importante. Suplementação de peptídeos de colágeno, que são muito importantes para a reconstituição da barreira intestinal. Fazer um mapeamento de microbiota. Então, existem bactérias que a presença dessas bactérias, como a Akkermansia, a Fecalombacter, eu sou péssima desses nomes, Prausnitzi, F. prausnitzi, elas são fundamentais para a manutenção da camada de muco, que é um dos componentes da barreira intestinal. Então, como que a gente modula também esse sistema imunológico? Trazer resolvinas é super importante, ômega 3 é uma ótima fonte de resolvinas. Então, legal, isso tudo aí a gente já tem uma noção, né, de como trabalhar a permeabilidade intestinal, como que melhora isso. Mas, e se isso não é suficiente? Tirei o glúten, tirei o álcool, fiz tudo bonitinho, todo o protocolo, e os anticorpos do meu paciente ainda continuam altos, a tireoide ainda está sob ataque. É hora da gente pensar em gatilhos, tá? Então, um dos principais gatilhos do desenvolvimento de Hashimoto são alguns micro-organismos que se localizam no sistema digestivo. Então, vamos começar falando de um desses principais gatilhos, H. pylori. A bactéria H. pylori, que infecta ali o estômago, né? Ela está presente em quase 50% da população. Para algumas pessoas ela não vai fazer nada, ela inclusive pode fazer parte da microbiota comensal. Para algumas pessoas ela pode causar bastante dano. Então, primeira possibilidade é investigar se esse paciente com Hashimoto apresenta ou não H. pylori. Podemos pensar tanto por um histórico, né, de hipocloridria, de acloridria, de gastrite, de refluxo, ver se essa pessoa já fez endoscopias e se já foi investigado H. pylori. Se não, você pode realizar um exame de fezes pedindo antígeno H. pylori nas fezes. É bem assim que você vai pedir. Ou realizar aqueles exames de mapeamento de microbiota intestinal. Eu gosto muito do GI-MAP, é muito bom, e ele consegue detectar se há ou não H. pylori aí nessa pessoa. E se houver H. pylori, você parte para um tratamento adequado, que você, como nutricionista, não pode usar antibióticos, mas nós temos compostos que são fantásticos, que são manipulados, fitoterápicos, que são fantásticos para H. pylori. Mas, se for o caso de ter que fazer a terapia tripla, avalie riscos e benefícios com seu paciente, porque o antibiótico vai gerar alterações da microbiota intestinal. Na terapia tripla vai haver uma alteração da acidez estomacal, então tem que dar suporte, tem que usar alimentos de fácil digestão, usar tinturas digestivas aí para dar suporte para a digestão adequada das proteínas nesse paciente, porque lembra que eu falei, proteínas mal digeridas chegando no intestino podem alterar a permeabilidade intestinal, podem ser agressivas ali para o intestino e não é legal, pode gerar desbiose proteolítica, né? Então, proteína mal digerida atingindo a microbiota pode levar à formação de substâncias que não são legais. Então, se houver necessidade de usar antibiótico e inibidores da bomba de prótons, como Prazol, Nexium e afim, você também tem que fazer a adequação da dieta e da suplementação desse paciente, tá bom? Outra possibilidade, blastocistos. Blastocistos, então, são parasitas que podem estar presentes. Existe uma incidência bem alta de pessoas com Hashimoto que apresentam blastocistos. Nesse exame também, no GI-MAP, é possível identificar, né, ou em alguns outros exames também, se você for solicitar esses exames de mapeamento de microbiota. Verifique primeiro se o exame investiga o que você está procurando, senão não vai adiantar muita coisa. Nem todo exame desses investiga a presença de blastocisto. Mas vale a pena investigar
porque pode ser uma possibilidade, como eu falei, a incidência é bem alta. E uma dica para pensar em blastocistos é que ele está muito conectado com o desenvolvimento de sintomas de síndrome do intestino irritável. Então, se esse paciente apresenta constipação, diarreia, dores abdominais, estufamento, inchaço e principalmente hipersensibilidades alimentares, o que faz a gente pensar possivelmente em blastocisto? Claro que não só nele, mas o que é uma característica. Por exemplo, quando a pessoa tem uma intolerância alimentar ou uma hipersensibilidade alimentar, e ela retira aquele alimento, ela melhora dos sintomas e está resolvido. Então, por exemplo, eu não tolero lactose, eu tiro a lactose, minha digestão volta ao normal. Quando a pessoa tem blastocisto, ela vai ter por exemplo, uma hipersensibilidade a ovo. Ela vai falar que ela não tolera ovo, ela come ovo e passa mal. Você tira o ovo, passa um tempo, ela desenvolve essa hipersensibilidade a outra coisa. Aí agora ela passa mal ela tirou o ovo e começou a comer tofu. Aí agora ela não tolera mais tofu. Aí ela tirou o tofu e começou a comer carne. Agora ela não tolera mais a carne. Então, o desenvolvimento de múltiplas sensibilidades alimentares pode sim fazer você pensar em blastocisto, tá? Outra possibilidade, SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, pode sim ser um gatilho para o desenvolvimento de tireoidite de Hashimoto. E a gente tem que lembrar que o supercrescimento dessas bactérias vai levar a alterações. Isso não é algo normal para o nosso corpo, não é algo que o nosso sistema imunológico vê como algo normal, né? Essas bactérias podem ter aí bastante LPS, que vão gerar todos aqueles processos inflamatórios, que vão gerar uma hiperreatividade do nosso sistema imunológico. Então, além de deficiências nutricionais que também podem impactar diretamente no funcionamento da tireoide. A SIBO pode gerar deficiência de ferro, deficiência de B12, deficiência de zinco. Isso pode levar a uma depressão de glutationa, que é super importante para conversão adequada do hormônio T4 em T3, então pode cooperar com hipotireoidismo. Lembrando que hipotireoidismo e Hashimoto são coisas diferentes. Nós temos a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, e nós temos o hipotireoidismo, que é uma redução na capacidade de funcionamento adequado da tireoide. Se eu tenho a minha glândula sendo destruída por uma doença autoimune, obviamente ela pode parar de funcionar ou funcionar menos, produzir menos hormônios. Mas eu posso ter tireoidite sem ter hipotireoidismo. Mas é interessante verificar como que está também o funcionamento da tireoide do seu paciente, além da questão autoimune que estiver sendo desenvolvida. Então, em relação a SIBO, a presença desses trilhões de bactérias no lugar errado, na hora errada, fazendo coisa errada, pode ser um gatilho para Hashimoto. Então, você pode ver tanto pela sintomatologia quanto solicitar um exame respiratório para ver se é o caso desse paciente, né, de tratar isso adequadamente, tirar essas bactérias dali e deixar que o corpo funcione normalmente. E outra possibilidade de um supercrescimento é um supercrescimento fúngico, né? Algumas pessoas até chamam de SIFO, fazendo uma alusão aí a SIBO, só que na SIBO o B vem de bactéria e na SIFO o F vem de fungi, né, que são fungos. A Cândida, ela é um organismo oportunista, ou seja, se tá tudo bem, tá tudo bem. Se não tá tudo bem, ela não fica tudo bem. Então, ela depende de uma boa microbiota e de um bom sistema imunológico para manter-se sob controle e se manter em sua forma que é inócua, que é a forma de bacilo. Se a microbiota está alterada, se o sistema imunológico está alterado, ela se transforma na sua forma de hifa, que é invasiva, que é patogênica e que causa problemas. Então, o supercrescimento fúngico também pode ser um desses gatilhos que não está deixando os anticorpos do seu paciente normalizarem. Então, se você já fez lá seus protocolos, sua dieta de eliminação, né, pensou ali em corrigir leaky gut e tal, o paciente não melhorou do Hashimoto, os anticorpos continuam altos, uma das possibilidades de investigação é justamente a SIFO. Como que a gente identifica? Você pode pedir anticorpos IgG e IgM no sangue para Cândida, para saber se essa Cândida aí está sistêmica ou não. Você pode pedir um exame de ácidos orgânicos urinários e verificar a arabinose na urina. A arabinose, ela pode ser também um exame específico de sangue, né? Você pode dosar a arabinose na urina.
e se isso der alto, significa sim que essa pessoa está com essa produção excessiva. Você também pode observar sinais de síndrome fúngica no corpo, então micoses nas unhas e nas peles que não melhoram, cândida vaginal, né, ou nos órgãos sexuais, né, lembrando que homens também têm cândida, tá? Então isso é muito mais comum em mulheres porque por duas questões. Primeiro, que o órgão reprodutor da mulher é interno, isso facilita. E segundo, porque a cândida tem uma relação bem próxima com o estrogênio. Mas homens também têm cândida e também podem ser investigados se tiverem Hashimoto. E também tem as questões digestivas, né? Sintomas muito parecidos com disbiose. Estufamento, hipersensibilidades alimentares, gases, camada branca na língua. Isso tudo pode apontar aí para uma possível cândida, mas é interessante fazer o exame de arabinose, a forma mais certeira aí que a gente tem. Também pode ser dosado ácido oxálico ou oxalato na urina, então pensar em pessoas com pedras nos rins recorrentes, porque a cândida aumenta o oxalato, então isso também pode ser uma possibilidade, tá bom? E uma outra infecção que vem sendo muito ligada a Hashimoto, isso já faz um tempo, não só a Hashimoto, mas outras doenças autoimunes, é o vírus Epstein-Barr, uma reativação do vírus Epstein-Barr. Por que eu falo em reativação? Porque a maioria de nós já teve contato com o vírus Epstein-Barr. É muito comum fazer dosagem de IgG e ver um IgG positivo para vírus Epstein-Barr. Esse vírus, ele pode causar manifestações agudas, então quando ele está na sua forma de infecção aguda, ele vai causar sintomas como a mononucleose, inchaço dos gânglios linfáticos, dor de garganta, febre, e ele pode inclusive ser bem perigoso, né? Pode levar ao desenvolvimento aí de alguns problemas de saúde, mas quando ele está na sua forma de infecção crônica é um pouquinho mais difícil de identificar, porque ele não tem sintomas específicos, né? Ele está ali no corpo, ele não está tendo a sua manifestação aguda, mas isso não significa que ele não está causando manifestações crônicas. E uma dessas manifestações crônicas é justamente o desenvolvimento de algumas doenças autoimunes que vêm sendo ligadas aí. Inclusive uma pesquisa bem recente mostrou que esse vírus pode estar intimamente relacionado ao desenvolvimento de esclerose múltipla. Então, a gente vê que esses vírus, apesar deles não terem suas manifestações agudas, eles ainda assim podem estar causando danos a curto, médio e longo prazo no nosso corpo. Então, quando a gente fala nesses vírus mais crônicos, assim, como o vírus Epstein-Barr, como o citomegalovírus, como os vírus da família herpes, a gente tem que pensar em fortalecer o sistema imunológico, porque é o sistema imunológico inteligente, fortalecido, que vai manter esses vírus sob controle. Então tem uma via específica do nosso sistema imunológico que é responsável por manter esses vírus sob controle. E se esses vírus, se o nosso sistema imunológico está lidando com infecções constantes, com inflamações constantes, com uma hiperpermeabilidade intestinal, com um monte de toxina, ou seja, se o estilo de vida desse paciente, se é um paciente que usa muito remédio, que bebe álcool, que não cuida da microbiota, não cuida da alimentação, não cuida do estresse, vive num ambiente poluído, usa muitas substâncias químicas no corpo, isso tudo vai gerar alterações do sistema imunológico, vai gerar processos inflamatórios crônicos, vai gerar uma supressão dessa via que cuida desses vírus, e essa via suprimida vai fazer com que esse vírus floresça e se fortaleça e tenha consequências mais graves. O estresse pode fazer isso também. Então, a principal forma que a gente tem de auxiliar o nosso corpo a manter esses vírus silenciados é dando, primeiro, um bom estilo de vida, uma boa qualidade de alimentação, qualidade de água, de ar, mantendo o estresse sob controle, mantendo bons níveis de vitamina D, de vitamina C, de zinco. Então, esses nutrientes que ajudam no fortalecimento de uma resposta imunológica adequada. Então, o que é importante falar sobre essas principais infecções que podem causar alterações da tireoide, né? Levando aí uma doença autoimune da tireoide. Que apenas restrições alimentares, né? A gente é muito orientado a orientar o nosso paciente a restringir glúten para melhora de doença autoimune. Mas o glúten não é o único gatilho. O glúten vai entrar em duas vias aí desse controle
da doença autoimune. A primeira é porque ele causa hiperpermeabilidade intestinal, que é um desses componentes obrigatórios, e a segunda é porque o glúten pode ser um gatilho por mimetismo molecular. Mas eu já tive pacientes que retiraram e eliminaram completamente o glúten e vieram frustrados porque depois de um ano os anticorpos tinham aumentado ao invés de diminuírem. E a pessoa só focou no glúten e esqueceu que existem outros gatilhos também. Inclusive, ou existem outras possibilidades, né? As infecções por esses micro-organismos não são os únicos gatilhos. A gente tem possibilidades de metais pesados, de toxinas ambientais também, mas esses são os principais gatilhos em termos de micro-organismos e principalmente esses que estão mais relacionados ao sistema digestivo. E você, como um bom nutri-digestão, pode ajudar o seu paciente a melhorar de uma doença autoimune lá na tireoide, fazendo uma adequada investigação e tratamento desses micro-organismos. Então fica aí uma sugestão, lembrando que a tireoide é absolutamente fundamental para o funcionamento adequado do sistema digestivo. Então, se eu corrijo o sistema digestivo, eu ajudo a tireoide. Se eu ajudo a tireoide, a minha digestão e o meu processamento dos alimentos, absorção, evacuação, tudo também melhora. Então, tratar direitinho aí dessa tireoide pode também levar a uma melhora do sistema digestivo. Lembrando que tratar da tireoide também pode melhorar a digestão, absorção e assimilação dos nutrientes, assim como a evacuação. Fica então essa sugestão para você tratar dos seus pacientes com Hashimoto.